Você me dá algum exemplo de algum caso concreto que isso aconteceu? Que isso só não condenou alguém, mas ajudou também a sociedade como um todo? Então, normalmente, quando é o caso, a gente condena. Quando não é o caso, a gente absolve. Mas, uma vez condenados, os autores de violência doméstica, eles passam por um grupo reflexivo, chamado Grupo de Homens. E esse grupo leva eles a refletirem sobre a questão da violência doméstica, o respeito à mulher, o respeito ao direito da mulher em ter uma vida livre de violência, a ter uma vida sadia, uma vida de paz, que a gente sabe que aqui no Brasil isso é muito difícil. A gente é o 5º país mais perigoso do mundo para as mulheres viverem, porque as mulheres são mortas aqui no Brasil. Direto. Então, e a mulher também, ela tem todo um serviço de assistência social, de psicologia, de atendimento, de Patrulha Maria da Penha, por exemplo, que são os policiais militares, a Ronda Maria da Penha, que ajudam na fiscalização das medidas protetivas, servem como suporte, ela fica com aquele telefone, ela participa também de grupos, de psicólogos. Então, é cotidiano você vê o resultado do teu trabalho, não é em um caso, são em vários casos, assim, e é muito bacana isso. E eu passei também a refletir sobre essa questão do novo direito, porque isso é um novo direito, né? O direito criminal, o direito penal, hoje em dia, ele sofre de uma série de limitações. Limitações essas provocadas muitas vezes pela ineficiência do Estado, de uma maneira geral, de incluir em presídios programas que efetivamente ressocializem esses presos que vão para lá, que façam eles ter uma nova perspectiva. Então, esse novo direito é o direito voltado às questões de gênero, é voltado à questão dos vulneráveis, né? O direito precisa enxergar os vulneráveis. Quem são os vulneráveis? São aquelas pessoas que ao longo da história foram colocadas de lado, foram marginalizadas. Exemplo, as mulheres. Né? A gente tem essa questão das mulheres serem voltadas para o ambiente interno, para casa, para o lar, para o cuidado com os filhos, para a maternidade. Enquanto que o homem é voltado para o patrimônio, para ser o provedor, né? A virilidade, o poder, o dinheiro. Basta olhar para cima que as posições em grandes empresas, nos próprios tribunais, nas cortes superiores, majoritariamente homens. Né? Então, as mulheres ficaram muito privadas de terem uma profissão, de terem um ambiente, terem um cargo público, um cargo político. E isso vai refletindo em não atendimento às demandas delas. E não digo só das mulheres, né? As pessoas que são os vulneráveis são as pessoas que têm a raça diferente da branca, que não são os brancos. Né? As pessoas negras, as pessoas indígenas, as pessoas com deficiência, os idosos, as crianças. Então, essas pessoas são vulneráveis e o direito tem que lançar luz sobre esse lado para poder igualar essas partes, que muitas vezes existe uma desigualdade de partes numa demanda. Então, agora o CNJ criou o protocolo para o julgamento, protocolo para diretivas com julgamento com perspectiva de gênero. O que é isso? É você igualar as partes. Se você tem uma parte em franca desvantagem, cuja decisão judicial vai impactar de maneira negativa, você deve igualar, né, fazer valer o princípio da igualdade material e aí julgar, porque aí você vai julgar de maneira imparcial. Mas como é que funciona essa igualdade na prática? Eu não entendi muito bem como é que se faz para fazer essa igualdade. Então, se a gente olhar uma das partes e verificar que ela faz parte desse grupo de vulneráveis, que ela é, por exemplo, que ela é mulher, que ela é uma mulher negra, que é duplamente estigmatizada por ser mulher e por ser negra, que ela acaba sofrendo uma desigualdade em relação a outra parte, como são as demandas de violência doméstica. O poder está com quem? O poder está com o homem. O direito é eminentemente masculino. O direito, se a gente for pensar bem, ele é feito por homens para homens em sua grande maioria. Então, está na hora do julgador e de todo o aparelho jurídico, todos os operadores do direito atentarem para isso, que a gente não pode perpetuar esses estereótipos nos nossos julgamentos. A gente não pode perguntar sobre a vida particular da vítima, em caso de estupro. O que isso tem a ver? Se uma mulher por exemplo, roubada, ela estava andando no carro de madrugada, mas o que ela estava fazendo lá de madrugada? Essa pergunta é feita para um homem? Isso era perguntado em julgamentos? Normalmente a gente replica isso, até sem querer.
Então, se um homem é roubado de madrugada, alguém vai perguntar o que ele estava fazendo ali de madrugada? Não, mas a mulher vai. O que você estava fazendo ali de madrugada, sozinha, essa hora? Não tem essas perguntas? Então, o julgador ele tem que se despedir disso, para ele poder prolatar uma decisão sem nenhum preconceito. Sem nenhuma reprodução daquilo que é incutido na nossa cabeça desde que a gente é criança. Ou seja, de que menina gosta de boneca e menino gosta de carrinho. Não tem que ser necessariamente assim. Nós sabemos que isso está cada vez mais comum, não é verdade? Então, no fim das contas, é usar a palavra da lei de forma cega, entre aspas, sem ver quem está ali de verdade para aplicar. Porque o que eu estou entendendo é que existe um privilégio de algumas pessoas e não uma colocada para baixo de outras pessoas. Sim, é isso? Existe um privilégio fomentado pela sociedade. A sociedade fomenta na detenção de poder nas mãos daquilo que é masculino. O masculino é mais valorizado, né? A gente vê essas propagandas, por exemplo, de cerveja. Tinha uma mulher muito gata desfilando. Agora eles deram uma segurada nisso. Então, usa a mulher como objeto, direciona essas propagandas para quem? Para quem tem poder e grana. E quem é na nossa sociedade? Em sua grande maioria, são os homens. E isso estava influenciando nos julgamentos? Sim, influencia nos julgamentos quando, por exemplo, num julgamento de estupro, como a gente viu que aconteceu há pouco tempo atrás, no caso Mariana Ferrer, esse eu posso falar, é um caso que já foi julgado, inclusive saiu uma lei depois desse caso, embora já existissem dispositivos que podiam ser usados para evitar que aquela vítima fosse humilhada ali, como foi o caso que ocorreu no sul dessa menina, Mariana Ferrer, com várias perguntas, pegando fotos dela de rede social. Você tá vestida assim? Como se ela fosse culpada pelo estupro que ela teria sido vítima, né? Então a gente vê essa reprodução desses padrões machistas e patriarcais não só por culpa dos homens, né? Mas a gente vê isso por culpa da sociedade. E devo dizer que os homens também sofrem com isso. Como? Porque os homens homem não pode chorar. Você aprende isso, né? As pessoas aprendem isso de uma maneira geral. Homem não chora. O homem falha. E o homem aprende a ser infalível, poderoso. Não é isso que se fala? O homem tem a força. O homem é o raciocínio, enquanto que a mulher é a emoção. Né? Tem muito esses preconceitos, essas características socialmente atribuídas a quem é do sexo feminino e a quem é do sexo masculino e que são reproduzidas. Então, os homens sofrem com a questão do patriarcado, porque a partir do momento que eles falham, que eles perdem o emprego, que eles deixam de ser os provedores, por exemplo, eles sofrem com isso e muitas vezes isso desencadeia uma reação violenta e acabam dessa maneira agredindo as mulheres, né? E às vezes são estimulados a isso com esses conceitos que recebem desde criança, no sentido de que o homem é mais forte, a mulher tem que obedecer, você deve corrigir a mulher, né? A gente ouvia isso dos avós, né? Dos pais, e a sociedade está mudando, e a sociedade está despertando para esses aspectos. Por isso que eu digo que é o direito do futuro, é o direito antirracista, é o direito que privilegia os vulneráveis e que traz essa igualdade real, que possibilita um julgamento imparcial. Porque se você começa a reproduzir tudo aquilo que está ali, que você aprendeu de machismo e de patriarcado na hora de julgamento, você com certeza vai impactar negativamente a parte que é mais vulnerável. Então, a gente que opera o direito, a gente tem que estar atento a isso, às mudanças sociais.